Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Chegamos a mais uma finalização de semana, a terceira semana pela graça e glória de Deus. Tem sido um estudo maravilhoso. Estamos aí nos aprofundando cada vez mais no assunto do grande conflito. E nós temos feito descobertas maravilhosas que têm sido uma verdadeira bênção e um achado para a nossa vida. Antes de nós fazermos aquele ajuntado da semana, aquela recapitulação, aquele resumão para depois fazermos ali um acréscimo com o estudo adicional, eu quero, claro, convidar você a orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra, de poder estudar assuntos importantes e relevantes para a nossa vida. Não permita que nós venhamos a utilizar apenas o raciocínio humano, mas o que o Teu Santo e Bom Espírito possa nos impressionar acerca daquilo que é importante e verdadeiro para nossas vidas. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, essa semana aí, no dia de sábado, nós tivemos o tema geral da semana, a luz brilha na escuridão. Nós estamos, de certo modo, avançando cronologicamente, ali após o primeiro século, e vendo quais são as sutilezas que Satanás tem utilizado com o passar do tempo para minar a confiabilidade de Deus, né? Atacando ali de forma direta e indireta o caráter de Deus e tudo aquilo que representa o reino de Deus. E no estudo dessa semana nós tivemos aí o verso que se encontra em João 12, verso 35, foi o verso para a nossa memorização, que diz assim: Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Nesse dia eu fiz uma marcação bastante importante e que serviu de base para todo o estudo da semana, que foi o seguinte, ó. No Apocalipse, o diabo é retratado como um dragão e como uma serpente. Ele é um dragão porque deseja destruir o povo de Deus, e uma serpente porque usa todas as suas mentiras para enganá-lo. Interessante que durante um período ele utilizou bastante dos ataques, né, para tentar ali o máximo possível desencorajar, destruir, desmentir o povo que tinha ali se tornado a semente, né, as pessoas que tinham se tornado remanescentes de Deus aqui na terra. E muitas pessoas foram perseguidas, muitas pessoas foram martirizadas, muitas pessoas sofreram perseguição feroz. A gente viu isso com mais detalhes no estudo da semana passada. E mesmo com o derramar do sangue dessas pessoas, mesmo essas pessoas tendo sido demonstrar a sua fidelidade, mesmo em meio à morte, o cristianismo só cresceu. E aí, Satanás decidiu mudar a estratégia. Ao invés de perseguir, ao invés de causar o assassinato, pois dele só pode vir esse tipo de coisa, ele agora utiliza a sutileza das meias-verdades, das mentiras, ou seja, atuando agora como serpente, igual ele fez lá no jardim, levando o primeiro casal a um engano. E aí, ele utiliza dessas duas características, ou a perseguição, ou as falsas verdades, as mentiras. E esse foi a introdução de sábado. No domingo nós tivemos o tema concessões, a estratégia sutil de Satanás. Nesse dia nós meditamos sobre esse assunto que é muito importante e que deve nos levar a refletir. Estamos fazendo alguma concessão em relação às verdades bíblicas? Estamos tentando deixar de lado algumas coisas para poder atingir um certo número de pessoas? Olha, isso é bastante perigoso, porque foi por conta dessas concessões que a igreja cristã ali por volta do século IV e V começou a dar espaço a pessoas que não eram convertidas, que é mencionado na história como pagãos,
pessoas que tinham o hábito de fazerem práticas idólatras, práticas que eram contrárias aos costumes cristãos. E aí, essas pessoas foram entrando na igreja e trazendo para dentro da igreja, para dentro do cristianismo, os seus costumes e suas práticas. E aí, os cristãos começaram a abrir espaço, a abrir brechas, fazerem concessões. E por conta disso, a igreja foi enfraquecendo. De fato, essas concessões são muito perigosas, que a igreja daí para frente entrou numa situação muito complicada, que nós vamos ver nos dias seguintes. Na segunda-feira, nós tivemos aí o tema lobos vorazes, e aqui nós já começamos a ver os prejuízos dessa adesão dessas pessoas não convertidas. Ou seja, as pequenas concessões começam agora a dar os seus resultados. Aqui trouxe a menção ao conselho que Paulo deu para a igreja. Ele disse, olha, eu não vou ficar com vocês para todo sempre. E quando eu partir, eu prevejo que vai acontecer o seguinte. Olha o que Paulo disse. Ele disse o seguinte, olha, algumas pessoas vão se levantar, homens perversos, e eles vão, de certo modo, perseguir aqueles que continuarem perseverando na doutrina da verdade bíblica. Perceba que agora a perseguição, os ataques aos cristãos não vinha mais do meio externo. A perseguição estava acontecendo pelos próprios membros da igreja cristã. Percebe o quão perigoso é as concessões? Percebe o quão, vamos dizer assim, dramático e perigoso e triste essa nova, como podemos dizer, essa nova forma de ataque satânico? Ele não mais utiliza armas, mas ele agora utiliza as próprias pessoas que dão margem e espaço para serem massa de manobra dele. Na terça-feira, nós tivemos o tema protegidos pela palavra. E aqui, nesse dia, nós tivemos qual é o meio pelo qual eu e você podemos, mesmo em tal situação, nos mantermos seguros e, de certo modo, protegidos. Pois Satanás, por mais que ele possa ter se ingressado ou se misturado no meio cristão, ele utiliza das pessoas que dão espaço, que faz concessões, para minar a palavra de Deus. Fazer com que a palavra de Deus ela perca a sua relevância, a sua prioridade, o seu significado importante na vida do cristão. Isso a gente tem visto muito nos dias de hoje. Muitas pessoas têm se levantado para dizer que a Bíblia ela não é toda inspirada por Deus, ou que a Bíblia contém trechos inspirados, que a Bíblia ela não é completamente toda a palavra de Deus, mas algumas partes, outras foram, vamos dizer assim, contos, histórias e carochinhas, esse tipo de coisa. Isso acontece até mesmo com pessoas que professam amar a palavra de Deus, teólogos. Pessoas que deveriam estar defendendo a palavra de Deus, agora se levantam para minar a palavra de Deus. E nós temos vivido esse tipo de situação nos dias de hoje. O que é que eu e você devemos fazer? Se os nossos próprios irmãos que professam ser cristãos, que professam amar a palavra de Deus, se levantam para falar esse tipo de asneira, nós devemos fazer como os cristãos de Bereia. Ir lá e consultar a palavra de Deus. Ah, você falou isso? Ok. Tá bom, eu vou fazer minha própria pesquisa. Eu vou fazer o meu próprio estudo. Eu vou ter o meu próprio momento com Deus. Você pode estar falando isso, pode até ser verdade, mas eu vou confirmar. Eu vou buscar a presença do Espírito Santo. Na quarta-feira nós tivemos o tema raciocínio humano separado das Escrituras. E esse tem sido um dos grandes ferramentas ou meios que Satanás tem utilizado nos dias de hoje para descredibilizar a soberania bíblica, a soberania da verdade bíblica. Como, Davi? Fazendo com que o raciocínio humano, a inteligência humana, se sobreponha
as verdades bíblicas. De tipo, olha, eu não preciso do Espírito Santo, eu não preciso do estudo da Bíblia, eu sei o que é certo e o que é errado, eu não preciso fazer parte de uma igreja, eu não preciso ser cristão para ser uma pessoa decente, para ser uma pessoa de bem, sabe? Isso, muitas pessoas têm sido atingidas com essa situação. Satanás tem elevado o ego, o orgulho humano para fazer com que as pessoas deem credibilidade apenas ao raciocínio. De tipo, não, a Bíblia não tem nenhuma relevância na minha vida a ponto de me nortear, a ponto de me mostrar o que é certo e errado. E isso é algo bastante perigoso. Um outro ponto que foi apresentado foi o dia de quinta-feira, e esse dia foi bastante importante, pois o tema foi Batalha pela Mente. Aqui foi apresentado o alvo, né? O meio pelo qual tanto Jesus como Satanás lutam. Ambos lutam pelo controle das nossas mentes. E isso, até certo modo, parece algo ruim, principalmente quando se refere ao lado de Jesus. Como assim ele quer controlar a minha mente? Não é esse tipo de controle que você está pensando, mas é no sentido de nos dar os meios corretos para tomarmos as melhores decisões. Ou seja, nos dá a informação devida para que eu e você possamos ter o fundamento certo para dizer, não, aqui é o caminho, é por aqui que eu vou seguir. Satanás do mesmo jeito. Ele tenta tomar controle da nossa mente para fazer com que a gente seja guiado de acordo com os ditames que ele precede. Como tem sido essa batalha interna que acontece dentro de cada um de nós? Quem tem vencido? É algo a se pensar e se refletir. Como anda a nossa saúde mental? E um ponto muito importante a se perguntar e a se refletir. O que é que nós andamos alimentando a nossa mente? Algumas pessoas chegam a comentar o seguinte, olha, eu não consigo vencer determinado pecado, eu não consigo lidar com determinada situação. Muitas vezes é porque a nossa mente está impregnada com coisas que não facilitam essa vitória, com coisas que, na verdade, só nos impulsionam a cada vez mais nos afundar no precipício do pecado. Nós precisamos ter uma mente saudável, uma mente pura, uma mente clara, para podermos tomar as melhores decisões. E uma das formas de purificar a nossa mente, de deixar ela no controle do lado certo, é fazendo o estudo da palavra, é buscando a Deus, é meditando na sua palavra, é buscando as coisas do alto. Como disse Jesus certa vez, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, ele sabe que é importante, ele vai acrescentar no devido tempo. Mas em primeiro lugar, busquem o reino de Deus. E é como o verso para memorizar diz, olha, aproveitem enquanto vocês têm a luz. Andem, avancem, prossigam. Não fiquem parados. Não fiquem remoendo, não fiquem olhando e admirando passar as coisas para trás, porque vai chegar um momento em que as trevas poderão vos alcançar. E se vocês estiverem em meio às trevas, aí as coisas ficarão muito piores. Na sexta-feira, no dia de hoje, no nosso estudo adicional, eu separei aqui 2 pontos para acrescentar ao nosso estudo no quesito de enriquecer e também para nós refletirmos. O primeiro ponto diz assim, ó, as palavras de Cristo aos primeiros discípulos se aplicam aos seus seguidores que viveriam no fim dos tempos. Quais são as palavras? O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Esse conselho que Jesus deu, tanto para aquela época, serve para nós hoje. O que nós devemos fazer, Davi? Vigiar, estar atento, desligar a chavezinha do automático, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, perceber que o tempo está passando muito rápido e que nós precisamos estar cada vez mais alinhado com aquilo que diz a palavra de Deus, com o assim diz o Senhor. Por que, Davi? Porque eu e você podemos não ser perseguidos, mas podemos cair nas armadilhas que foram apresentadas durante a semana, as armadilhas que Satanás utiliza para poder
embebedar as pessoas com as suas mentiras, com as suas falsas doutrinas. E assim acabarmos com o resultado triste de perdermos aquilo que tanto almejamos, a salvação. O próximo ponto que eu destaquei foi: em muitos lugares, especialmente onde as pessoas têm livre acesso à Bíblia, Satanás emprega outros meios para enfraquecer sua influência. Uma maneira eficaz de fazer isso tem sido os estudos de cientistas ou teólogos que assumem posições que se aceitas, minariam a confiança na palavra de Deus. E aí, no dia de hoje, trouxe até um exemplo. Sabe qual é um exemplo que Satanás está utilizando? Um exemplo de muitos exemplos. Por exemplo, cientistas e até mesmo teólogos afirmam que Daniel, o livro de Daniel, o profeta Daniel, não foi escrito ali na datação correta que nós temos de acordo com a Bíblia, mas sim que foi escrito ali cerca do século II a.C. Davi, por que eles afirmam isso? Eles afirmam porque não teria como Daniel acertar com tanta precisão a sequência dos reinos que viriam após o reino de Babilônia. Afinal de contas, Daniel viveu no período babilônico e no período medo-persa. Mas ele morreu ali no período medo-persa. Não teria como ele saber que em seguida viria os gregos, depois os romanos e depois a Roma, vamos dizer assim, o período da Roma papal, né? Não teria como ele saber disso, a não ser que ele vivesse nesse período. E aí as pessoas acabam minando a confiança bíblica, dizendo que ela não é confiável com esse tipo de afirmação. E esse é só um dos exemplos. Tem a questão da criação, que muitas pessoas, até mesmo teólogos, afirmam que a criação não é para ser vista de maneira literal, como é apresentada na descrição bíblica, mas é para ver como se fosse um conto, uma história de carochinha, algo que aconteceu por meio de uma evolução de milhões e milhões de anos. Percebe? Os perigos, as armadilhas, as insinuações que Satanás vem fazendo para minar as verdades bíblicas. O perigo, sabe qual é? É eu e você fazer concessões, permitir que essas mentiras sejam verdades nas nossas vidas. Nós não devemos fazer isso. E por último, mas infelizmente ainda, muitos aceitam esse erro, porque afinal os estudiosos da Bíblia o ensinam. Não é de admirar que Paulo advertiu: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Sabe? Esse é o grande problema nos dias de hoje. Aqueles que deveriam ser os primeiros a defender as verdades bíblicas, muitas vezes têm sido os instrumentos, as ferramentas satânicas para propagarem as mentiras do diabo. E muitas pessoas têm sido conduzidas, têm sido levadas por essas pessoas. Às vezes as pessoas olham para esse canal, nós aproveitamos esse espaço para meditar na palavra de Deus, e eu, como o instrumento aqui, a pessoa que fala a respeito disso, eu sempre fico refletindo bastante naquilo que eu vou falar, porque as minhas palavras podem, de certo modo, exercer influência sobre as pessoas que vêm. E eu procuro e busco muito a sabedoria dos céus. Mas se em algum momento eu me equivocar, que você possa ser o instrumento de Deus para chamar a minha atenção, para botar no comentário: Davi, olha, eu acho que não é bem assim. Eu acho que seria assim, vamos estudar mais, vamos falar mais, vamos meditar mais sobre esse assunto. Porque ai de mim, como diz a Bíblia, ai de mim ser um instrumento de Satanás. Deus me livre, Senhor, não permita que isso aconteça. Chegamos ao fim do nosso estudo. Que Papai do Céu abençoe vocês, que proteja de todo mal e que Ele continue a conduzir a vocês e a mim para sempre esse momento do nosso estudo. Pois, como nós temos visto, é uma verdadeira bênção. Aqui nós estamos descobrindo os perigos que nos cercam, que estão no nosso derredor, e que nós precisamos estar atento tanto ao conselho que Jesus deu no início do dia de hoje, na sexta-feira, como também ao conselho que Paulo deu no fim. Reter o que é bom e estar atento
vigiando a todo momento. Pois, como a Bíblia diz, existe um inimigo feroz ao nosso redor, pronto para nos despedaçar, querendo nos assassinar. E esse inimigo se chama Satanás. É isso? Foi maravilhoso? Te vejo amanhã. Até a próxima e tchau, tchau.